Bom, então, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, muito obrigada por terem vindo a esta primeira sessão das conversas no SEI, sessão 2014-2015. Como eu julgo que já terão tido alguns de vós a oportunidade de receber informações acerca desse assunto, as conversas no SEI começam hoje com a sessão 2 sobre a América Latina, mas depois vão continuar. Já temos sessões agendadas em outubro, que será no dia 21 de outubro de 2014. Digo já para vocês poderem save the date nas vossas agendas. No dia 21 de outubro de 2014, sobre as economias criativas e políticas culturais, em que vamos ter também 3 intervenções de especialistas neste assunto, e depois teremos no dia 25 de novembro de 2014 uma conversa sobre novas fronteiras e secessionismos contemporâneos, também já com 3 oradores confirmados. Todas as conversas serão aqui nesta sala, salvo erro, salvo aviso em contrário, que será divulgado caso seja necessário em devido tempo, e são sempre das 6 às 8 da noite, das 6 de certeza, e depois normalmente 7h30, 8 horas, aqui no ISCTE, uma vez por mês. Também já temos conversas previstas para 2015, não vou estar aqui a dizer os temas que estão ligados. No site do SEI, creio que já está também definido qual é que são os títulos, não temos oradores ainda confirmados, mas fica já confirmado que vamos continuar pelo menos até maio de 2015, todos os meses, às terças-feiras no final do mês, que vamos então ter estas sessões que esperam ser umas trocas informais, interessantes, de temas bastante diversos e que vão trazer disciplinas, perspectivas multidisciplinares de vários assuntos bastante pertinentes. Hoje temos um assunto que, especialmente para a agenda do SEI, está na ordem do dia, ou seja, vamos falar sobre a América Latina contemporânea, sobre a América Latina hoje. Este é um título que não vos será totalmente distante, se lembrarem do curso de verão que se realizou a semana passada, precisamente sobre o tema América Latina hoje. Esta Conversas é, digamos que um spin-off desse curso. Sair diretamente deste curso, sentimos a necessidade de trazer à comunidade alargada do ISCTE, do SEI, do ISCTE, uma discussão acerca dos temas da América Latina. Percebemos que tivemos uma audiência bastante variada, um público bastante variado no curso, e que havia aqui espaço para trazer mais discussões a este tema. É isso que pretendemos fazer hoje. Temos para isso a Maria Xavier, que é coordenadora da programação científica e cultural da Casa da América Latina, mas é também uma investigadora em Sociologia, frequentou o doutoramento em Sociologia aqui do ISCTE e na sua investigação dedicou-se aos temas das migrações entre Portugal e a América Latina. Tem, portanto, aqui uma perspectiva bastante interessante acerca deste tema, e por trabalhar na Casa da América Latina, por ter um contacto direto quer com a realidade latino-americana, quer com a realidade portuguesa, julgo, não tenho a certeza que terá aqui uma intervenção bastante interessante. Por outro lado, temos aqui o Marcelo Moriconi, investigador do CIES e do SEI, também, que é especialista nas questões da insegurança, da corrupção, não só na América Latina em geral, mas que trabalha, acima de tudo, sobre a América Latina. É doutorado em Ciência Política pela Universidade de Salamanca e é investigador de pós-doutoramento aqui no CIES já há 4 anos, exatamente. E pronto, e portanto acho que temos aqui os nossos oradores apresentados. Eu peço desculpa, vamos tentar terminar hoje a sessão por volta das 7h30 e portanto peço 10, 15 minutos das vossas apresentações, como se sentirem confortáveis, e depois passamos a bola para esse lado, que acho que torna estas conversas ainda mais enriquecedoras, é precisamente a troca que temos uns com os outros. Portanto, agradeço-vos a vossa participação e a vossa terem aceito o convite, agradeço-vos a todos vocês que estão aí desse lado estarem aqui presentes, e vamos, passo a palavra à Maria. Estás a ser filmadas, já. Sabem que nós depois... Especialista em segurança. Eu não vou falar de
dança, situa-se filmada, de nenhuma maneira. Bom, é assim, eu primeiro também queria agradecer ao SEI, à Ana Mónica, o convite foi muito espontâneo e eu espontaneamente disse logo que sim. E confesso que venho para aqui um pouco espontaneamente. Tentei pensar, o que é que eu vou dizer, mas resolvi não pensar muito, porque acho que a ideia também é aprender convosco. Não conheço exatamente o perfil de cada um, mas vejo pessoas muito novas, uns que sabem muito mais do que eu, que vão fazer pós-doutoramentos, que vêm da América Latina, aqui no caso do Ariel, certo? Tenho boa memória. E por isso a minha ideia aqui também é só, se calhar, começar a falar da América Latina num contexto global, porque eu acho que é difícil olhar para uma região sem perceber o mundo, embora não seja especialista em mundo, mas acho que todos nós vamos percebendo esse mundo de alguma maneira e a perceber como é que nós aqui de Portugal e a partir de Portugal olhamos para a América Latina. E eu, para isso, posso até falar um pouco do meu percurso pessoal, não só naquilo que está no currículo, formalmente, mas eu vivi no Brasil, fui para lá na altura da Revolução, por isso cheguei lá com 5 anos, era uma portuguesa em São Paulo, por isso aprendi a falar 2 línguas, o português falado aqui e o português falado lá realmente era como eu sentia, eram 2 línguas, 2 culturas, e mesmo em casa havia muito a afirmação de falar português com sotaque de Portugal, dentro de casa. E eu para fora era brasileira, com os meus amigos, mas para dentro de casa era português. Era muito importante essa dupla identidade. Bem, depois fui para o Rio de Janeiro, onde vivi, cresci, fiz os meus estudos, fiz a minha licenciatura em Sociologia. E dentro eu peço desculpa, estou a ser muito informal, mas acho que é precisamente o tom de ser. Mas nós ali tínhamos uma cadeira, por exemplo, Ideologias da América Latina. Estou a falar da PUC do Rio de Janeiro e não só nós estudávamos a América Latina através de perspectivas desde a literatura, da poesia, muito caso cubano, como falávamos da Colômbia e tal, e o Brasil sempre como um pouco um caso meio à parte, ou seja, nós, e aqui eu falo como brasileiro, no lado brasileiro, nós brasileiros sentíamos que a América Latina era o resto, eram aqueles países que faziam fronteira connosco. Bom, aí chegando a Portugal, há mais ou menos 15 anos mais ou menos, uma das coisas que eu percebi é que quase ou nada se falava de América Latina. E quando eu digo isto, digo não só no contato com as pessoas, como objeto de estudo, de investigação, como para além dos brasileiros propriamente, que já havia aquela imigração nos anos 90, enfim, já havia. Mas o Brasil, como brasileiros, quer dizer, tem um entendimento que hoje em dia tem que ser também entendido um pouco à parte. Mas, enfim, não esquecer, o conceito da América Latina não surgia tanto nos mídias, creio eu, há 15 anos, e chegavam-nos algumas referências que eu acho que são um pouco estereótipos, como o tango, podia haver um ou outro, aquilo que mais ou menos nós vamos falar, a Frida Kahlo, mas digamos, um pouco de senso comum, muitas referências em si, muito superficiais. Bom, aí eu fui para a Casa da América Latina, que era uma associação que nasceu dentro da Câmara Municipal de Lisboa, e eu própria perguntava, mas o que é que a Casa da América Latina faz e porque é que nós, contribuintes de Lisboa, estamos a sustentar uma estrutura que e senti desde logo uma missão, uma obrigação, um compromisso de criar uma estratégia no sentido de dar a conhecer a América Latina, claro, mas pensar a América Latina, e daí o nosso curso, porque eu acho que é muito importante nós não nos ficarmos só por aquilo que vem através do mundo das artes, dos espetáculos, do workshop de danças, que há tantos por aí, mas
sermos um ator de reflexão também, e, claro, gerir desde logo aquilo que para mim é uma dificuldade na América Latina, que é, primeiro, falar de um espaço que, em si, a América Latina é um conceito cultural, não é político, quer dizer, é um conceito cultural geográfico, mas que está associado àquela região, mas que pode ser em si questionável, não é? Porque a América Latina, e daí nós falámos no curso, foi um dos temas, porque a América Latina. Seja como for, a Casa da América Latina surge com esse tipo, América Latina, e tudo bem, temos uma que eu explico, sobretudo por uma oposição à América do Norte. Nós não somos a América do Norte, nós não somos a América anglo-saxónica, daí tudo o que está para baixo é a América Latina, e daí, com algumas exceções, ou não sei. Pelo menos no nosso caso da América Latina, nós, por exemplo, a Casa da América Latina não incluímos, não são nossos associados os países francófonos, como é o caso do Haiti, etc. O que é uma exclusão questionável. Mas eu acho que isso também tem a ver com a própria narrativa histórica, talvez, de privilegiarmos uma América Latina hispano-portuguesa, ou portuguesa e hispânica. Bem, voltando então, onde é que eu estava? Da Casa da América Latina, muito bem. E é isso, por isso um dos temas foi porque a América Latina e depois a diversidade, as assimetrias, ou seja, é difícil falar de a diversidade na unidade, ou seja, falamos de um todo que é muito diverso. Muito diverso, porque apesar de termos um país único, que é o Brasil, e depois vários países em si, vários Estados-nação, com as suas próprias histórias e constituições, os seus processos históricos e construção de Estado-nação, mas de facto, quando vemos uma perspectiva cultural, sociocultural, vamos e fazemos um zoom, não é? Em cada país, em cada cidade, em cada. Vamos percebendo que entramos num mundo realmente que não é nada homogéneo, mesmo nada. E é muito difícil tratar esse mundo como homogéneo quando ele não é. E quanto mais distante estamos dele, mais fácil é torná-lo homogéneo. Por isso acho que um dos desafios é perceber como é que há aqui um paradoxo, que é, vamos falar na América Latina, vamos projetar um continente que precisa até de projeção internacional a propósito do mundo, em que há várias forças na disputa de vários recursos, sejam eles e de espaços, não é? Posicionamentos, sejam na área das indústrias culturais, dos mercados da cultura, da economia, etc. e tal, dos recursos por aí vai, do minerais, etc. Mas eu estou a falar em termos de posicionamento e de imagem e de representação de si próprio, não é? Por isso, como representar um todo quando a sua principal valia, digamos, está na diferença, não é? Como valorizar, e onde é que está o todo, onde é que estão os pontos comuns, onde é que está essa identidade que todos devemos partilhar, não é? Pronto, eu não sou a primeira a pensar isto, há outras pessoas que pensaram, há barómetros sobre, por exemplo, esta questão da identidade, da pertença, até que ponto um carioca se diz, quando é que ele se diz carioca, quando é que ele se diz brasileiro, quando é que ele se diz latino-americano, ou se ele não se diz nunca latino-americano, quando é que um europeu por aí vai, não é? Dentro destas auto-identificação, quando é que... mas, por isso, dentro da minha posição em Lisboa, o que eu posso dizer é que nós, em Portugal, acho que realmente temos tido pouco contato nos últimos anos. Esses contatos hoje acontecem mais, muito por via, tudo bem, para além da Casa da América Latina, não vou para puxar a brasa, mas muito por via da economia, da crise que nós vivemos e de repente do mundo estar de olhos, não é? Nós, portugueses, pensávamos na nossa dimensão atlântica, em África e na América Latina, sim, e não só no Brasil, que foi sempre uma parceria histórica, mas nestes outros mercados
Por isso acho que Portugal, neste momento, vive essa oportunidade, de alguma maneira, também de não só uma identidade europeia, mas uma identidade atlântica, no sentido de dizer, olhem para mim, eu estou aqui, eu sou importante, eu sou europeu, mas também nós podemos ser complementares. E daí vem a questão da dimensão, até que ponto, a propósito das assimetrias e da diversidade e tudo isso. A dimensão. Portugal representa muito pouco. A Europa pode representar muito, mas Portugal, agora pensando no Brasil um pouco, o Brasil, por exemplo, é um país que pode viver em si mesmo e muito daquilo que faz e produz vive em si mesmo. Estou a falar agora um pouco também na área da cultura, da televisão, dos espetáculos, um pouco nesta área mais das indústrias culturais, como eu disse no curso. Por isso, Portugal, não só os outros países acabam por ser dispensáveis, de alguma forma, para o Brasil, como Portugal, do ponto de vista do mercado de venda, do mercado de consumidor, também não representa muito. Pode representar em termos políticos, não é? Em termos de. E aí também não vou entrar muito nessa área, porque não é uma especialidade. Mas acho que há aqui uma questão política portuguesa, ou seja, nós, apesar de tudo, somos a Europa, sim, temos uma posição no mundo a desempenhar que pode ser importante para quem está a sul, e é importante perceber de que forma é que podemos ser complementares o Brasil, por razões também muito de ordem burocrática e de legislação e proteccionismo e tal, tem sido, acho que, um mercado a um país complicado às vezes de trabalhar. Isso é o que eu tenho ouvido também na minha experiência na Casa América. Como tempo? Sim, já estamos tem mais 2 horas. E daí também haver o que também tem feito com que os empresários portugueses estejam neste momento muito atentos a outros países, como é o caso da Colômbia, como é o caso do Peru, sobretudo mais da Colômbia e do Peru. Por isso, o que é que se passa? Acho que nós, por força do momento, da economia, estamos à procura de novos mercados, estamos a tentar sobreviver, e isso pode fazer com que Portugal conheça e tenha uma necessidade de aproximação e necessariamente vá de encontro a essa diversidade que eu dizia. Ou seja, quanto mais longe, mais fácil é olhar para um todo, mas depois na prática é muito mais singular, e cada realidade é singular, seja para o empresário que vai, seja para quem vai produzir um espetáculo, vai tentar vender em regiões diferentes do Brasil. Pronto, por isso, no fundo era só para, não sei o que eu posso dizer mais, acho que basicamente sou muito geral, mas é para dizer que o meu desafio profissional no meu dia-a-dia é gerir assimetrias, tendo uma pressão por um lado, uma facilidade em cair no estereótipo, ou seja, há uma grande oferta de produtos brasileiros, agora do ponto de vista da cultura, de música, de teatro, de cinema menos, mas enfim, de propostas que vêm ao Brasil, praticamente financiadas, o que significa que os países depois desenvolvem as suas políticas culturais para fora, de internacionalização, e nós, do outro lado do Atlântico, temos que ter o cuidado de saber perceber o que é que temos que oferecer a uma sociedade portuguesa que, no fundo, tem pouco contato tem mais contato com o Brasil por um lado, mas que tem mais também, um pouco mais com a Argentina, em segundo lugar, eu diria, com o México, que são os países que mais investem, mais capacidade têm de investir nesse desenvolvimento cultural e nas políticas culturais, mas muito menos com outros países. E por isso é que tentamos fazer uma programação diversificada, digamos assim, o que muitas vezes é ingrato, porque as pessoas tudo o que é muito diversificado às vezes afasta as pessoas, cansa. Agora estou a falar em alguns casos mais concretos, por exemplo, organizar uma mostra de cinema em que eu tenho que escolher 15 filmes ou 12
e perceber qual é o valor de cada um e como é que eu, e porque é que eu estou a escolher aqueles 12 e de que modo podem ser representativos e de que modo é que a imprensa vai pegar naquilo, porque a imprensa precisa sempre, agora estou a falar do ponto de vista do levar público, sim, do levar público, e às vezes não é fácil. Pronto, foi um pouco... Não, mas eu acho não sei se... foi ótimo, obrigada, Maria. Acho que foi ótimo, porque é pela dimensão de salientar muito este paradoxo de que nós estamos a olhar aqui a apresentar uma região América Latina que, de repente, para nós, extra-latino-americanos, até nos pode fazer sentido, e para quem está aqui a observar de longe, até nos pode fazer sentido, mas que quando começamos a analisar com o mínimo, nem que sejam aqueles 4 centímetros de profundidade, já começamos a deparar-nos com a enorme diversidade que existe nesta região, que normalmente se identifica como sendo a América Latina. E por outro lado, outra vez também porque esta tua experiência, não só pessoal, que eu achei muito engraçada, porque às das alturas em que eu te ouço, agora desculpa também uma parte, em que te ouço e que tu estás a dizer nós, eu penso, mas agora nós brasileiros ou nós portugueses, que ela estava a falar, porque sinto mesmo esta tua culpa. Não, é verdade, quer dizer, eu posso dizer, acho que conheço a Maria há 15 dias com mais intensidade, mas já nos tínhamos cruzado antes, tínhamos vindo a preparar todo este curso antes, mas são reuniões de 2 ou 3 horas e agora, nesta última semana, pudemos conhecer um bocadinho melhor e realmente achei mesmo muito engraçada esta tua dimensão entre nós e eu às vezes fico assim, já aqui mais ou nós brasileiros, ou mais ou nós, mas isto com todo o carinho e respeito, não penso que isto é qualquer crítica ou coisa assim, porque acho mesmo engraçada esta ideia que não, um bocado são mesmo identidades que a pessoa tem, estão dentro. Sim, E isso eu acho que nós também, mais uma vez, um defeito, se calhar, de portuguesa, que acha que Portugal e Brasil, povos irmãos, aquela semelhança sempre constante. E não é, e especialmente até se calhar aos anos 90, que quer por questões políticas, quer por questões de interesse mesmo da própria política externa portuguesa, não estávamos tão virados, mesmo a nível formal, para um contacto com o Brasil, né? Porque até 86 a prioridade da integração europeia, até ao princípio da década de 90, a prioridade sempre foi Europa. E portanto, só depois, no fim da década de 90, com a estabilização e a total integração europeia de Portugal, é que se pôde então começar a virar para a própria estabilização na América Latina e no próprio Brasil, se pôde começar a virar para o Brasil nessa dimensão mais política e mais formal. Portanto, nós não, apesar de ser uma coisa que nós temos a ideia que é constante, não era assim tão óbvio Portugal e o Brasil serem assim tão próximos ou tão automaticamente identificados. E, portanto, achei muito interessante a tua exposição e, portanto, acho que foi muito obrigada e obrigada por ela. E passo rapidamente a palavra aqui ao Marcelo para outra comunicação também muito interessante. Muito obrigado pelo convite. Eu lamentavelmente não tive conflito familiar de obrigar-me a falar português e, portanto, o meu desafio profissional é que algum dia vocês digam estás a falar português e não estás a falar um espanhol muito perceptível. Vou a tentar falar português, vocês vão pensar que estou a falar português, mas não, vai ser português mesmo. O que falar na América Latina? Eu sou argentino, não? Que não vou fazer a brincadeira, ninguém é perfeito, mas pronto, há um argentino aqui, portanto, por respeito, meus companheiros. E eu só via Brasil e tentava falar brasileiro só para dizer que éramos melhores no futebol. Como todo mundo sabe disso, depois já perdeu interesse. Falar da América Latina é muito complexo. Então, eu que, pensando nisto, digo, olha, eu levo muitos anos, primeiro como jornalista, depois como académico, trabalhando sobre, vamos dizer, o grande tema é ilegalidades ou expansão da ilegalidade no mundo ocidental. Não vou vir a falar disso. Vocês não querem ouvir disso. Portanto, tendo sido parte do curso da semana passada sobre a América Latina, acho que, embora o público for muito diferente, há questões ou preocupações ou interesses que eram comuns. E nesse sentido, o que vou tentar é, mais ou menos, ver questões de interrelação ou processos que estão a acontecer na América Latina que podem ser interessantes para olhar de Portugal.
A primeira questão que tem que ver com o que falou Maria Xavier, é importante entender que isto que nós entendemos como uma região homogénea, muitas vezes, é totalmente heterogénea, como toda a região, e a complexidade, ou seja, a Europa não é homogéneo, mas a Espanha também não é homogéneo, a Baviera não é o mesmo que a Alemanha, Córcega não é o mesmo que a França, e o norte de Itália não é o mesmo que o sul de Itália. Na América Latina passa o mesmo. E de facto, alguns falam da América Latina, outros falam de Iberoamérica, outros falam de América do Sul e Centroamérica, são todas questões muito diferentes. Por citar questões de percepções que tentam ser a nível geral, e aqui sim vou falar de um tema assim que eu trabalho temos, por exemplo, o último informe do PNUD sobre desenvolvimento humano na América Latina, que fala, em termos gerais, de o aumento do crime, o aumento dos homicídios, o aumento dos roubos. Aumentaram os homicídios na América Latina. Claro, mas onde aumentam? Porque falar de aumentar o homicídio na América Latina é tão irreal como falar que na realidade Honduras tem uma taxa de 75 mortes cada 100.000 habitantes e a Argentina 5. Mas na Argentina se rouban 3 celulares por minuto, 3 telemóveis por minuto. Uma coisa que não acontece em nenhum outro país. Ou seja, na Argentina aumentam os roubos comuns na rua e não aumentam tanto os homicídios, ou por lo menos estadísticas oficiais dizem que não aumentam. É muito parecido, não é muito diferente. No entanto, há questões que sim se pode ver a nível geral desde Portugal. E digo, é interessante isto porque é uma questão que a Maria Xavier colocava, quando eu cheguei aqui como estudante ou estudioso da América Latina, ou latinoamericanista, que vinha a tentar levar o seu discurso e as suas teorias a questões europeias e desenvolver trabalho académico, de consultoria, en termos de corrupción, gobierno abierto, transparencia, integridade, Sistema Nacional de Integridade, monitorización de eleccións e demais, a nivel europeo, mas formado, digamos, a base teórica disso viña de estudio da América Latina. E eu chegaba a unha biblioteca, que puede ser a de Uisqueté, puede ser a Biblioteca Nacional, cualquier biblioteca de Portugal, entonces iba a la biblioteca y iba, aparte de América Latina, ¿dónde está? Y aparte de América Latina estaba y todo estudia historia de Brasil, Brasil en desenvolvimiento, desarrollismo en Brasil, Caetano en Brasil, Brasil y a sus opiniones sobre 25 años, o Historia de América Latina, escrita por Chico Buarque de Holanda. Portanto, eu ficava surpreendido, uau! Por que é interessante a América Latina? E que tem que ver esta questão, que também o colocava Maria Xavier, ou seja, a crise sempre é uma oportunidade. E a crise aqui em Portugal fez que Portugal, a política portuguesa, a cultura portuguesa debió ter resignificación ou reacomodación de algumas fronteras culturais, económicas, laborais e demais, e aí apareceu a América Latina como uma possibilidade. E a América Latina aparece como uma possibilidade para Portugal por muitas questões. Pensemos em políticas educativas a futuro. Em Portugal, goste ou não goste, estamos a falar de uma sociedade com poucos jovens, uma sociedade velha. Na América Latina, en todos os países en geral, sucede todo o contrario. Para manter o sistema educativo como se coñece en Portugal, porque habitualmente, por exemplo, llegan sempre as bolsas de FST despois e todos nos queixamos, cada vez menos bolsas, claro, cada vez menos bolsas, mas tamén hai cada vez menos alumnos, hai cada vez menos jovens, hai cada vez... Entón, que é o que queremos? Bueno, pronto, aí está a posibilidade, por exemplo, e nesto é importante, interesante, un tema da proyección hacia o futuro do Isqueté, con a creación de un centro de estudio internacional, con olhar hacia América Latina, ou incorporar a América Latina como un conjunto dentro do estudio de área por estas cuestiones. E por que é importante tamén por estas cuestiones? Porque non é o mismo, por exemplo,
Portugal, con diferencias o sin diferencias, tiene una herramienta que es muy interesante. Estamos a falar de América Latina, una región que va a tener una potencia mundial, que va a ser Brasil. Non solo por o que vem, ou seja, além do que vem, ou seja, Brasil no ano que vem vai se convertir numa potência petroleira, na quinta potência petroleira do mundo. E tem em comum com Portugal o idioma, a língua. Portugal pode oferecer a estudantes de América Latina que para un argentino ir a estudiar a Brasil no es lo mismo que ir a estudiar a Europa. Es tan simple como eso, es las cuestiones culturales. Tú puedes ir a Europa y aprender en términos, por ejemplo, de ciencias sociales, de ingeniería, de geología o que sea, aprender también un portugués y voltar no solo con un título, sino también con una herramienta de interacción con la potencia que va, o con aquel país que va a ser la potencia regional. ¿Todo? Tenemos cuestiones de diferentes cuestiones de demografía o cuestiones particulares en términos sociales. Pero también una cuestión que surgió, yo me lembro cuando yo llegué aquí en 2010, ya comenzaba a crisis y se falaba mucho, o me preguntaba mucho, como sociólogo, politólogo, viendo de Argentina, era, crisis, vocês, a crise que comienza aquí, a crise que pasó en Argentina. Y hasta, pronto, si alguien lembra-se, o otros académicos, especialistas en América Latina, que colocaron la cuestión de Portugal, que por ejemplo la crisis de Grecia era lo mismo que tenía acontecido en Argentina. La crisis de Grecia nunca fue lo mismo que tenía acontecido en Argentina. Eso voy a discordar. Mas sí hubieron cuestiones que pueden ser compatibles o extrapolables para un análisis de soluciones, de consecuencias y demás. Y esto es importante. ¿Importante en qué sentido? América Latina tiene procesos que hoy por hoy, con todas las diferencias que tienen que ver de cultura, geográfica y demás, están a acontecer en Europa o pueden llegar a acontecer en el futuro. Y en otros países. En ese sentido, yo creo que América Latina hoy, y por eso es tan importante también el trabajo de la Casa de América Latina, ten colocado por más dinámicas políticas que tienen acontecido en los últimos 15 años, con las cuales se puede estar de acuerdo o se puede no estar de acuerdo y mismo de discordar en términos gerais, tem colocado na mesa da agenda política internacional discursos que antes no estaban. Ahora está acontecendo una cumbre de las Naciones Unidas en Estados Unidos. Ontem a cumbre fue sobre el tema de la cuestión indígena. Los discursos más importantes fueron de una premio Nobel latinoamericana y de un presidente latinoamericano, de Evo Morales, que faló. ¿Por qué? Porque Bolivia fue la primera constitución que se declara, digamos, país de naciones, un país plurinacional, reconociendo la identidad indígena como se llama un pueblo de povos de povos. Y eso es muy importante porque transforma narrativamente a comprensión del Estado o de una nación en términos políticos. Modifica una narrativa histórica de 50 años de ciencia política. Podemos estar de acuerdo o podemos discordar, más en más calidad. Argentina, goste o no, un gobierno con el que yo tengo algunas diferencias, mas hoy na agenda, o de facto a reuniones y se colocó como uno de los temas importantes de esta cumbre de las Naciones Unidas, un tema de crear un marco legal institucional internacional para el tema de las reestructuraciones de las dívidas. ¿Por qué? Porque Argentina impulsó un proceso de reestructuración de las dívidas soberanas, de cómo salir de un tema de dívida, que pagar, no pagar, después de ter declarado
digamos, unilateralmente un default, ou seja, unha cesación de pagamentos da débida, reestructurar o pagamento e buscar a maneira de decir, bueno, non vamos a pagar, mas vamos a pagar, a partir vamos a discutir que é o que vamos a pagar. Se fez un canje, como se dice? Troca. Obrigado. Esa foi a parte de... Eu sabia, mas era para ver que vocês estavam a prestar atenção no meu português. Uma troca da dívida e houve uma troca de interesses de 90, quase 90%. E hoje esta coisa de que van a falar a ouvir do tema de questões legais com os Estados Unidos foi porque 1% da gente que ficou fora dessa troca que levou a Argentina aos tribunais porque eles o que querem é que se lhe pague o 100% do que se lhe deve. Por imposibilidade política, por especulações, por vontade política, por inteligência política ou por o que for, há um discurso hoje instalado internacionalmente que faz que o tema da necessidade de criar um marco legal sobre a construção sobre a reestruturações das dívidas seja, digamos, uma questão importante no marco das organizações internacionais. Por outro lado, temos una cuestión que, digamos, aquel tema del surgimiento, y esto ya tiene, si calhar, duas fases ou duas etapas. Argentina, América Latina, ou si calhar máis Sudamérica, teve aquilo que foi a marea vermelha, o cor de rosa, con o tema dos populismos, o surgimento do que foi os populismos de esquerda, que levaron a un teórico político argentino, que é Ernesto Laclau, a escribir un libro que foi A Razón Populista, que foi como unha base teórico-política do que significa a política, ou por lo menos unha comprensión política de América Latina, que a partir de aquí fue, digamos, o que muchos de estos gobiernos entienden como, digamos, a política necesariamente tiene que ser populista. Populista sería, digamos, incorporar aquellas demandas que son imposibles de ser incorporadas dentro de un statu quo institucional, buscar formas de incorporación que esa forma de incorporación lamentablemente siempre tiene que ser de ruptura institucional, dar voz a aquellos que institucionalmente no tienen voz. Neste caso é o tema de o avance que moito deste governo tem sobre o statu quo institucional. Chegar ao poder, reformular constituições, reformas judiciais, mesmo governar a través de decretos e não utilizando o Parlamento, a não ser que o Parlamento tenhamos maioria absoluta no Parlamento e a partir de maioria absoluta por momento utilizamos porque sabemos que vamos a ganar, ou seja, evitar toda aquela posibilidade de diálogo ou debate con o tema da oposición e até acusar a oposición de defender intereses que non son os nacionais. Isto, ou seja, temos o exemplo de Venezuela, temos o exemplo que poden ser Argentina, Ecuador, Bolivia. También houve unha cuestión que puede ser, o se relaciona con esto, el gobierno de Lugo en Paraguay, Lula, o incluso el surgimiento del Frente Amplio en Uruguay como ruptura con un bloque hegemónico de 120 años o más de gobierno de dos partidos o dos partidos tradicionales en Uruguay. Isto que puede ser como un proceso que se puede ver de manera heterogénea, é totalmente heterogéneo e non só, eu decía que isto tiña dúas lecturas, o sea, dúas etapas. O importante disto é que hoxe moitos deses gobernos ou están a chegar ao fin ou por lo menos
desenvolvimiento de algunos indicadores que en un momento pudieran ser positivos, hoy dejaron de ser y a gobiernos que están ahí directamente así un fundo da cuestión y otros que más o menos están o que mantienen un nivel de aprobación o de apoyo muy importante, que puede ser el caso de Ecuador y de Bolivia sobre todo. Por tanto, hay procesos que pueden... Há procesos que têm se producido na América Latina que já há um tempo no que se pode avaliar particularidades de cada um destes processos e que podem ter leituras interessantes desde a Europa. E por que lectura interesante desde a Europa? Porque todos estes governos, em geral, surgiram de um colapso abrupto do que pode ser a política ou os partidos políticos tradicionais ou a classe política, é decir, houve uma ruptura com o que era o status quo da política. Estamos a falar em termos práticos, imaginem que colapsa o PSD e o Partido Socialista em Portugal e diz, já está, já chega, nunca mais votar a eles, e emerge uma nova força. É importante porque, por exemplo, hoje temos em Brasil uma eleição que está a chegar, na que, de repente, sem ninguém acreditar, ninguém pensar, e além disso, devido à morte de um dos candidatos, há uma candidata que chega com um discurso mais ecologista, evangelista, indigenista, e chega e se para a dizer, eu sou a renovação da política, a política dos não políticos. E de repente sube nas sondagens e hoje está debatendo, está como candidato a ir a uma segunda volta com a presidenta de Brasil. Então, importante em que sentido? Importante no sentido que a Europa está a acontecer questões que têm a ver com o mesmo, ou que pode chegar a acontecer. Ou seja, há um descrédito muito importante da política tradicional. Há um descrédito muito importante de o que a política internacional, a política institucional e o status quo dos partidos tradicionais gera no povo, gera como resultados dessa política. E há esta questão de sempre estar o tema dos a possibilidade do surgimento dos populismos na Europa e que podiam ser os populismos de direita. E aqui com isto fecho. E neste termo, sí, é normal que ante uma questão similar se emergen populismos ou movimentos similares a estes movimentos populistas da América Latina, é normal que en Europa sejam de direita. Não sempre se trata a coisa de por que a lá, de por que de esquerda e por que de direita. Porque nacen contra a narrativa histórica do status quo. Então, sempre por uma questão de necessidade de creencia no mundo justo, e isto que tem que ver com psicologia social e com um montão de coisas, sempre vamos colocar o inimigo ou o problema fora de nós. E na América Latina cresceu, desenvolveu-se com esta ideia de podíamos ter sido, mas não fomos porque não nos deixou o império. O problema sempre foi Estados Unidos. O Estados Unidos foi quem coloca as ditaduras, o Estados Unidos é o quem corrompe as elites empresariais e políticas, e sempre o exemplo é o império. Portanto, se o exemplo é o império, o discurso contra-hegemônico necessariamente vai ser de esquerda. Na Europa o problema vem do outro lado, o problema vem de África, vem dos imigrantes. Nós somos Europa, nós fuimos. O que passa é que nós deixamos de ser não porque há uma potência estrangeira, porque chega gente aqui que não corresponde a nós e que não cumpre com as mesmas normas de produtividade, com as mesmas questões culturais. Este é o exemplo típico do partido em Inglaterra de os branquinhos, o trabalhador branco britânico que perde o trabalho, ¿verdad? Pero mais caro.
es que están a vir a gente, están a vir os indianos, están a vir o paquistaní. Portanto, necesariamente este discurso de oposición a o mal desempeño político va a ser de dereita. O sea, digamos, una cuestión natural a narrativa contrahegemónica que puede producir. Bueno, en ese sentido, acho que más o menos voy a fallar aquí y coloqué algunas cuestiones que acho que pueden dar o ser interesantes como para debatirnos y nada, ficamos a se dispor. E muito obrigada também ao Marcelo. Realmente também estas questões políticas que são pertinentíssimas, não é? Eu queria falar de futebol, mas como Portugal jogou tão mal, Cristiano Ronaldo, Mundial, essa coisa, e Messi foi o melhor jogador do Mundial, não ia falar. Podemos questionar isso. Não podemos questionar. É a corrupção sempre está presente, la levamos. Não, mas muito rapidamente, agradecer também ao Marcelo esta dinâmica mais política e mais institucional, ou anti-institucional, da realidade da América Latina que se está a viver hoje. E rapidamente, como também disse o Marcelo, passar a palavra para o vosso lado, para quem quiser fazer questões, trazer comentários, trazer apontamentos adicionais, estejam à vontade. Quer dizer, ninguém vai questionar se o Ronaldo não foi o melhor, mas também não foi o Messi. Posso perguntar umas coisas primárias? Tem a ver com uma coisa que a Maria disse. Um carioca, pode dizer que é carioca, que é brasileiro, mas realmente não diz que é latino-americano, pois não. E era um pouco sobre isso. Eu, de facto, não é brasileiro que se identificasse como latino-americano. E, pelo contrário, encontrei muitos outros latino-americanos, esta tendência escala para os dois, em que se confunde aquilo que pode ser uma identidade nacional. Estou a falar de pessoas que vieram estudar para a Europa, e todos eles a primeira identificação que tinham com o latino-americano, tanto fazia que fossem chilenos, que havia muitos, como fossem peruanos, como fossem argentinos, como havia além outro tipo de identificação. E eu tenho a sensação que isso, de certa maneira, continua. E isso, inclusive, através das suas próprias intervenções, desde os argentinos, entre tudo este culturismo, de uma maneira que eu creio que no brasileiro, realmente, não foi. Portanto, parece-me sempre que há aqui uma identidade, e também há uma identidade, aparentemente, também temos a própria formação social destes diversos Estados. E desde logo que o Brasil é um país que nasce não só do etnocídio, para além do genocídio que fosse no terreno, mas sobretudo daquilo que é uma cultura escravocrata que vai marcar profundamente e de maneira muito mais clara do que acontece na restante América Latina, onde já não se encontra este tipo de sociedade básica e onde, de facto, ainda existem movimentos indigenistas fortes, fortíssimos, que podem permitir à Bolívia tornar-se como uma nação com muitas nações. Me parece a mim particularmente interessante. Não, eu tenho muita coisa como para dizer, ou seja, eu acho que o que está a dizer é assim, e há 15 anos, esta questão da nova narrativa populista que incorpora aquela coisa do latino-americano, do movimento bolivariano de integração e demais, faz que hoje muita gente, ou que o latino-americanismo seja respeitado e seja apropriado por muitos. Quando eu nasci, ou eu, que fui embora em 2013 e não morei, vivi isto, eu me rio quando alguns amigos agora na Argentina falam do latino-americanismo, porque ninguém nos anos 90 ia dizer Argentina latino-americano. A gente não estava a olhar a Europa, o diálogo constante era com a Europa. E o latino-americano era aquela questão mais andina. Aqui há uma Argentina também, depois. Era uma questão, se calhar, mais, não? Uma questão mais andina, esta questão. E que tem que ver, por exemplo, e me passou quando eu cheguei quando eu estava em Espanha, eu morava em Espanha,
e era jornalista en España, a veces salía esta cuestión de Sudaca, y decía, pronto, yo soy Sudaca, no, tú eres argentino, bueno, Sudaca. No, Sudaca es Bolivia, Perú y Ecuador. Yo soy argentino también. Entonces, hay una cuestión de apropiación. Y lo mismo pasa con un tema que es muy interesante, con esta cuestión de las resignificación y aceptación constitucional y cultural del ser indígena, que a mucha gente que nos inquérito en México, por ejemplo, fue una modificación cultural muy grande. Ya antes, tú tenías mismo que ser indígena para, num censo, decir eu sou indígena. Hoy gente que tem uma avó indígena dice eu sou indígena. Já há uma reapropriação da identidade, porque essa identidade suma, e essa identidade sou eu, e eu aceito. E nesse sentido há uma modificação cultural grande, e é uma modificação dos últimos anos, e destas narrativas que tem que ver com o tema de colocar a questão política e os intentos de integração, que, bueno, isto a minha irmã da mundo, sabe mais que eu, de integração, que são muito mais simbólicos que reais, mas há um intento de colocar um discurso de integração político em cima da mesa, e isso traz consequências culturais, e uma das consequências culturais é isto, da irmandade latino-americana. Bem, eu sobre... Bem, agora a sua pergunta, porque eu gosto imenso desse tema, e acho que depende de onde se está, claro, não é? Por exemplo, eu acho que um brasileiro em Portugal é um brasileiro, não é um latino-americano. Acho que um brasileiro em Espanha pode ser um latino-americano. É futebolista. Um brasileiro nos Estados Unidos também é latino. Eu lembro-me, aliás, eu sei que muitos dos choques culturais normalmente que acontece num brasileiro quando chega aos Estados Unidos é acharem que falam espanhol. Os americanos acham que não. E daí há logo essa primeira distinção entre, estou a falar agora do americano médio inculto que não sabe que existe o português, mas acha que no Brasil, ou seja, acha que é tudo igual, não é igual. Mas pronto, agora em relação à... Eu acho que isso tem claro também com o discurso... Não, por um lado a parte histórica, não é capaz de falar melhor do que eu, mas acho importante perceber o Brasil enquanto Constituição, a sua Constituição histórica, a sua unidade, a maneira como se tornou independente, foram processos muito diferentes dos outros países, não é? Foi o único país fora... no hemisfério sul a receber um rei, a única capital, exatamente, a única capital europeia fora da Europa, quer dizer, e isso teve, do ponto de vista da unidade do território, uma importância muito grande, como depois toda a parte da conquista do sul, porque o Brasil até os anos, não sei, até o início do século XVIII, foi preciso povoar e ocupar literalmente o sul do Brasil, porque senão aquele terreno havia disputas indígenas, sem dúvida nenhuma, mas havia sempre a ameaça, a questão das fronteiras com Espanha e tal. Por isso estou a lembrar agora do Érico Veríssimo, não sei se vocês conhecem o escritor brasileiro, pai de Luís Veríssimo, enfim, que é um escritor do sul do Brasil, de Porto Alegre, e que fez muitos romances históricos a partir justamente que se passam muito nessa fronteira e nessa definição de uma identidade meio indefinida entre ali de fronteira. Isso do ponto de vista histórico. Do ponto de vista da narrativa latino-americana, mas aqui é um pouco mais política, e aí se eu estiver a dizer alguma coisa errada, diz-me. Mas a percepção que eu tenho, inclusive das vezes que eu estive no Brasil e dos jornais que leio, é que
Depende muito do governo. Acho que estas novas esquerdas, há um alinhamento, digamos assim, desde o Lula, mas muito com a Dilma, sobretudo, muito com o Lula e a continuação da Dilma, um alinhamento com estes governos, estas novas esquerdas, passando pelo Evo Morales, pelo Rafael Correia do Equador, pelo Hugo Chávez na Venezuela. E esta narrativa latino-americana, do sentido regional, nós estamos juntos e somos solidários, às vezes em questões até que não são muito pacíficas, não é? Como foi no próprio caso das Malvinas, mas quer dizer, há ali uma solidariedade para temas que são, de facto, são pactos, não é? Multilaterais entre os vários países. E agora eu lembro-me, só para dar um exemplo, de um caso que eu achei interessante, foi não sei se chegou a vir aqui em Portugal, que aconteceu na Bolívia, daquele senador ou deputado que era da oposição na Bolívia e que foi perseguido ou foi expulso e pediu asilo, peço desculpas, asilo, sim, ao Brasil, à Embaixada Brasileira, escondeu-se, entrou na Embaixada Brasileira e o embaixador, na altura, ou o encarregado, acho que não tinha embaixador, deu o asilo. E então, o tempo entre dar o asilo e ele ser extraditado tem um termo para que é, agora não lembro, há um termo diplomático que é salvo-conduto. Isso. Salvo-conduto. Exato. Por isso, esse cidadão, digamos assim, ou esse ser humano, e até que eu estou a falar do ponto de vista daquilo que eu li nos jornais brasileiros e que indignou a sociedade brasileira, esse boliviano, esse político boliviano, ficou a viver na Embaixada do Brasil durante meses, em que o governo brasileiro não emitia o tal salvo-conduto, e criou-se um constrangimento horrível porque o responsável pela embaixada, que não era o embaixador, começou a perceber que o homem não só estava a entrar numa depressão profunda, porque ele estava fechado, estava preso, não podia sair, não sei o quê, completamente sem contato, a ponto de haver uma pressão desse encarregado da embaixada a Brasília a dizer: vocês têm que emitir. Brasília não emitia, e então, isto é quase um filme, esse senhor decidiu pôr no carro da embaixada brasileira e fazer com ele uma viagem de não sei quantos quilómetros, atravessando não sei o quê, por uma questão de direitos humanos. Eu achava que, do ponto de vista dos direitos humanos, aquela situação era insustentável e resolveu assumir o risco e a responsabilidade e pôs no seu carro e, sob a chancela, num carro diplomático, atravessou para chegar à fronteira com o Brasil, onde o homem pôde ser liberado, solto, e depois lá reencontrou a sua família em Brasil e tudo isto. E, imediatamente, no dia seguinte, o ministro dos Negócios Estrangeiros pede demissão a este diplomata, que não era um embaixador, mas era tal. Era o segundo secretário da embaixada. É isso aí, né? Então ele pede, ele é despedido, certo? E o próprio ministro pede demissão. E aqui a questão é, até que ponto, onde é que está o nosso pacto, certo? E a Dilma aí demitiu o ministro. Aliás, o ministro sentiu-se obrigado a pedir uma carta de demissão, porque não podia pactuar nem com uma questão acima dos interesses. Por isso, isto deixa aqui também, é só um exemplo, um pouco contado, mas do que é esta região, do que é que está em causa, até que ponto é perigoso, ou até que ponto há regras internacionais que podem ser ou não ameaçadas ou postas em causa. Mesmo no caso da Venezuela, também foi uma das coisas recentes que eu li, houve uma comissão em que o governo brasileiro fazia parte como observador e apesar de ter tido contato com aquela deputada também que foi ameaçada de morte, enfim, na Venezuela,
eles ignoraram. O que para a sociedade brasileira é muito distante de nós. Houve sempre uma linha muito, sobretudo, claro, com a ditadura, mas houve sempre, o Brasil sempre foi um país, digamos assim, muito com um grande compromisso diplomático do ponto de vista dos direitos humanos e tudo isso. Por isso, eu dava aqui só fazer só uma observação. Quando se fala da América Latina, fala, claro. Vocês falam mais pelo lado da cultura, como se apresentou e tal, e fala a questão das relações políticas. Quando a gente fala da América Latina, é importante, talvez, ver que se a gente dividir ali em dois lugares, o Brasil e o restante da América Latina, quando a gente fala das questões políticas, uma coisa que a pergunta que não foi feita é por que, tanto no caso de Honduras, no caso da Bolívia, essas pessoas não foram pedir asilo à embaixada americana. Bom, a hipótese é a seguinte. Zelaya, en el caso de Honduras, Zelaya va a ver al presidente de Estados O Unidos. caminho mais lógico é o quê? Você ia à embaixada americana. Mas como os Estados Unidos não querem, bom, primeiro a gente tem que ver a questão do Mercosul. O que foi o Mercosul, o que é que está sendo o Mercosul e o que é que significaria o Mercosul se ele fosse realmente consolidado. Aí a gente discutir a América Latina vai ficar aqui meses e meses. Sim. Uma coisa que foi comentada aqui é a questão do por que o latino-americano não se fala, por que eu não me apresento latino-americano? Bom, você queria conhecer uma pessoa que se apresenta como latino-americano, não vê. Por que a gente não usa isso? Primeiro que o brasileiro ele não se sente latino, porque existe essa ideia de que o latino fala espanhol. Então ali já é uma grande, a menos que você vá no meio acadêmico, então é tudo bem, latino-americano, as pessoas, hoje em dia já é mais normal, as pessoas têm que entenderem e se verem como uma região. Mas não é, tanto que ele se apresentou como argentino e por aí vai. Mas o que falta na América Latina como região é esse senso de pertencimento. E isso não existe por uma questão política, cultural, sabe? Para o restante da América Latina, o Brasil ainda tem aquela imagem, como é um país muito grande, tem fronteira com quase todos os países, de uma imagem mais de agressor, até mais nas questões das guerras da fronteira ali no sul, Paraguai e tal. Aquela coisa do agressor. Então, de uma certa maneira, existe um certo. Mas a questão do Mercosul e da coisa da Bolívia, por quê? Porque os Estados Unidos ele tem um grande interesse, porque o Mercosul foi um bloco que se opôs ao NAFTA. Então, os Estados Unidos não têm nenhum interesse. Primeiro que ele tem que ficar lá, ele não pode se mexer, ele não pode fazer muita coisa, porque senão vai virar um problema diplomático, porque ele já está com o pé quase fora da América Latina. A Bolívia não foi, mandando embora o embaixador. Então, no caso dessa situação do Brasil, foi um grande erro do secretário, Por quê? Porque, primeiro que esse senador boliviano, ele estava ali pedindo asilo, mas por que ele não foi na embaixada americana pedir asilo? Ele não foi pelo seguinte, porque os Estados Unidos usou a embaixada brasileira para poder tirar ele da dentro do Brasil. Tanto que as pessoas pedem asilo no Brasil e depois fogem para os Estados Unidos. Não garanto mais de alguns anos, alguns meses, nesse período sair do Brasil. Ou seja, é uma situação muito delicada agora, porque os Estados Unidos têm todo o interesse em minar, é sempre aquele discurso lá do imperialismo e tal, tem todo o interesse em minar a construção da América Latina como um bloco. E, mais uma vez, está minando agora a questão da eleição no Brasil, com a Marina Silva. É mais um problema. Que na América Latina tem a questão da ilegalidade que está falando, talvez não é nem que tenha aumentado, não tem nada agora que diz que aumentou os homicídios, talvez não é nem que tenha aumentado tanto, porque já morre gente lá, tanto que a gente já perdeu até as contas. É que talvez agora existe, como houve uma certa ascensão da situação social e até mesmo de consciência política, as pessoas agora
elas denunciam, esses dados são mais evidentes, que não era há alguns anos atrás. Então, não é há fácil. setores sociais que antes, se calhar, não. É decir, antes, vou pôr um exemplo do futebol que soluciona tudo. Não, por exemplo, o futebolista antes vinha da favela, mas era um futebolista. Rivaldo vinha de uma favela e ele continuou, fez a sua grande casa a saída da favela. Ele continua aí porque a sua família está aí. Mas ninguém ia a pegar nas coisas de Rivaldo. Porque Rivaldo, era aquele ser superior que tinha chegado. Por exemplo, hoje, se não vai embora, vai e roubar a Rivaldo também. Então, isso é que, se calhar, é o que tu dizes, que não há em quantidade, mas sim em qualidade. E que depois Rivaldo salga ou uma pessoa pública salga na televisão e dizer, olha, fui roubado desta maneira, e a gente fica aí. Isso, por exemplo, que na Argentina passa isso. A Argentina, eu não vou dizer que você conhece muito bem a Argentina. Infelizmente, como brasileiro, a gente fica muito sei lá, concentrado muito naquela coisa do Brasil. Mas o pouco que eu vejo na América Latina é que tivemos um grande avanço, tanto político, nos últimos 10, 15, 20 anos. Na região ou no Brasil? Não, na região. Acho que o advento do Lula, do Chaves, do Correia, tal. Só que o problema a necessidade da China de matérias-primas. Mas qual foi o problema? O problema é que tivemos um Chaves, depois tivemos um Lula, tivemos um Correia, que agora também ele quer entrar na moda e quer mudar a Constituição. Ou seja, nós temos agora uma crise institucional e uma crise política. Nós temos a corrupção, que existe, somos mestres na corrupção. Mas é isso que eu queria Mas não é um problema, só uma coisa, seja a corrupção, e eu que tenho sido consultor, corrupção em todos os sítios. O problema da América Latina é a impunidade. Corrupção em todos os sítios, na Alemanha também há corrupção e não passa nada, ninguém sabe. Agora, se sabes, vais preso. Não há hipótese nenhuma. O sea, lá o que tem é isso, a tolerância, primeiro a tolerância social à corrupção, é dizer, ou seja, na Argentina, hoje, o presidente da Argentina, porque hoje a presidenta da Argentina está nos Estados Unidos na cumbre da ONU em Nova York. Portanto, o vice-presidente está a exercer de presidente da Argentina. O vice-presidente, que hoje é presidente da Argentina, está arguido em 2 casos de corrupção totalmente comprovados. A oposição está a pedir há 2 meses, porque obviamente ele está a dizer, eu não vou, tem que ir à justiça hoje, eu não vou aí, eu não sei, hoje me dou o pé, hoje... Até a oposição diz, olha pá, está tudo bem, não estamos a dizer que você é culpado, mas tem que demitir-se ou pedir renúncia, vai para a justiça e quando a justiça defina que você é inocente, você volta, mas não pode estar assim. A gente diz, é tudo mentira, é a oposição, é invento, é os Estados Unidos que... Então, digo, há uma tolerância à corrupção que é importante. Mas eu acho que no caso, só para concordar, no caso do que se passa hoje no Brasil, eu acho que há um descrédito na política, justamente na política e no sistema, e muito no PT, quer dizer, claro, não é, nestes últimos, porque houve de facto situações comprovadas e ainda há em relação à Petrobras, quer dizer, há um descrédito tão grande que surge, tudo bem, a Marina, mas ela também não surgiu agora, é preciso perceber que ela, o que eu acho, ela tem todo o discurso, é uma pessoa que pode, é evangélica, sim, tem origens... Hein? Ninguém é perfeito. Aí a questão evangélica, mas seja como for, tem as suas características que podem ser mais ou menos valorizadas, tem um discurso político, inclusive. Agora, o que ela surge é, talvez dentro desta sociedade que melhorou de vida, ou pelo menos aqueles que estavam muito mal melhoraram, certo?
existe uma grande insatisfação nessa sociedade que vai pululando de várias maneiras mais ou menos organizadas e aparece, e não há uma liderança, digamos assim, que eu acho que é isso também na Europa falta por outras razões, mas há uma necessidade enorme de uma liderança limpa, não é? No sentido, acho que, no fundo, os Estados Unidos já não são, deixam de ser realmente deixam de ser o inimigo, o inimigo está lá, o inimigo está entre eles, não é? Mas, seja, neste sentido, eu acho que, ou seja, há uma questão que tem que ver com, nós falamos em termos da ciência política, a nível da ciência política, nos anos 70, a ciência política se preocupava por as transições à democracia. A democracia não era uma questão óbvia, teníamos ditaduras, então era a transição à democracia. Depois foi a consolidação da democracia. Somos de democracias muito jovens, ainda temos ameaça da ditadura. Vamos. Hoje, ninguém pensa que podem haver problemas de ditadura e demás, então a democracia já chegou para estar. A qualidade da democracia. A qualidade da democracia. Como fazemos? Ninguém sabe o que é a democracia, ninguém sabe se no México, ou seja, no México há eleições, e quem ganha eleições é quem governa, sim, ou seja, se os narcos quiserem, senão não, e há esse. Mas então a questão da democracia. E o mesmo acontece na Europa. Mas que é o que vemos aqui? Ou seja, e a lógica que estamos a perceber, e podem ver o tema do que são as proporções de crescimento da riqueza a nível mundial dos mais ricos e dos mais pobres. Ou seja, é ordens de democracias ocidentais onde o descontento com a classe política e com o rendimento daquela democracia é cada vez mais elevado, e há políticos, que os políticos são cada vez mais ricos, políticos ricos governando povos pobres. Isso se repite permanentemente, ou seja, a qualidade de vida dos povos está a diminuir por as qualidades de trabalho, por a legitimação do trabalho, por os direitos que ficam, que foram adquiridos a través de lutas de um montão de tipos, e que hoje são direitos de mas trabalho, você vai contratar, sim, então eu quero vacações pagas, quero segurança social, e que eu sei, olha, quer ou não quer? Quer trabalhar? Trabalha. Se não quer trabalhar, não trabalha. Não? E há uma questão que tem que ver com isso, que se repite, eu acho, a distintos níveis do que é as democracias ocidentais. O que passa é que na América Latina estamos a falar da região mais desigual do mundo. É o ponto que há massa em termos para esquecer definitivamente o que pode ser a legalidade e ser utilizada tanto politicamente por o mundo institucional para soporte da política institucional dos partidos políticos, ou massa para gerar, vamos dizer, mais descontento, violência e demais. Mas é isso, estamos quase no final. Eu queria só abrir o debate, ver se há mais uma ronda de perguntas. E temos a Inês. Há mais alguém que queira fazer mais alguma questão? Então, se não se importam, vai Inês, depois falamos. Eu há pouco tempo estava a conversar com um amigo meu que trabalha no Ministério dos Negócios Estrangeiros, na parte de Direitos Humanos. Ele falou-me da existência, isto já não é novo, de cotas raciais nas universidades. Eu estava a falar do exemplo do Brasil, não sei se é assim no resto da América Latina. E, enquanto português, isso a mim não faz muito sentido. Não faz muito sentido. Toda a gente deve poder entrar, toda a gente. Mas, enfim, eu gostava de saber se é normal, se isso é expectável, se isso é controverso. Sobretudo. No Brasil eu sei que existe, não sei se existe no resto da América Latina. Acho que já vamos reunir as perguntas todas para depois fazermos uma. A minha pergunta tinha a ver essencialmente com o peso do Brasil na América Latina e até que ponto é que neste momento temos o Brasil a crescer muito pouco, muito menos do que aquilo que se esperava.
mas até que ponto é que se o Brasil entrar numa espiral negativa em termos económicos, até que ponto é que vai arrastar a América Latina como um bloco? Ou seja, até que ponto é que o Brasil representa, qual é o peso verdadeiramente do Brasil na América Latina se o Brasil nos próximos anos não arrancar como era suposto? Isso vai ter um grande peso na América Latina. Isso, por um lado, depois da perspectiva da percepção das pessoas. Na América Latina, o Brasil é visto indiscutivelmente como a potência regional, como, por exemplo, aqui na Europa, olhamos como a Alemanha como motor da Europa. Não, eu também. Bom, a primeira questão o tema da política de quota é uma questão difícil em termos de que a democracia até onde chega e demais. E acontece com o tema a política de quotas começa com o tema das quotas femininas dentro dos parlamentos, sobretudo. Mas goste ou não goste, digamos, naturalizou, apareceu uma questão que deveria ser lógico, ou seja, eu quero mulheres na política sem necessidade de quotas. E não há problema se é um partido todo de mulheres, um governo todo de mulheres, um governo todo de homens, ou um governo... Até se calhar desvirtua. A gente, sobretudo, isto é uma questão de muitas, porque é esta lógica, há muitos dos académicos ou estudosos do tema das quotas, dos cupos, dos coteos. Esta questão são mulheres preocupadas por que as mulheres têm. Portanto, isso depois se traslada a outras questões. Agora, de facto, há até, em algumas situações, na Argentina, a província de Argentina, que se está a falar da quota indígena dentro do que pode ser o parlamento. Agora, tu dizes depois o tema das quotas no tema da universidade. Sim, é verdade que é normal que... Mas isso é a discussão grande do tema do liberalismo e da desigualdade de sempre. Ou seja, é dizer, pronto, não vamos ter quota no Isqueté, mas tem a mesma possibilidade de vir aqui ao Isqueté ou estudar ou ir para Coimbra, quem mora ao lado de Saldanha e quem fez toda a escola em Amadora. As condições reais são as mesmas. E começa a discussão é uma discussão longa. Eu acho que o tema da quota, por uma questão de dado empírico, também o tema de incentivar aqueles setores que, por X causa, realmente estão mais atrasados em níveis globais da educação e demais, bueno, buscar. É uma possibilidade, ou seja, não está nem bem nem mal, o que há que ver é a futuro como isso afeta o desenvolvimento da sociedade. Posso só complementar aqui rapidamente? Nós tivemos uma conferência no início deste verão justamente sobre isso. E tivemos um professor que dá aulas na Universidade Federal da Bahia, e em que ele dizia que neste momento é uma questão completamente consensual, ou seja, não há ninguém, inclusive nenhum dos candidatos à presidência do Brasil, que conteste, pelo contrário, apoio completamente a política de cotas. Para nós que não estamos lá, enfim, não sei o que, realmente isso podia ser questionado, sobretudo quando estamos a falar de uma sociedade em que não teve educação, ou seja, o que é o acesso à universidade? Deve aceder à universidade quem tem condições de conhecimento, de formação, propriamente, para lá chegar. O problema é que estas populações, normalmente marginalizadas, negras, excluídas, indígenas, agora estou a falar dos indígenas, mas sobretudo negra, não é? Que de facto é a grande maioria dos excluídos e que não podem pagar os colégios privados, porque não há uma educação de qualidade, por isso.
eu acho que aqui é uma questão de educação, mas como para mudar a educação são gerações, é uma mudança de muito longo prazo, as cotas são mudanças de curto prazo que podem dar o exemplo e é uma maneira de resolver um problema imediato. Desculpa, já não sei onde é que foi que eu também li sobre esse assunto, em que dizia um dos problemas das cotas, mas eu não sei se foi no Brasil, se foi no sítio, em que dizia que o grande problema das cotas é que muitos ficavam por preencher porque não havia essa formação. Apesar de haver acesso à universidade, não havia. Não é artificial, que acabaram por nem sequer haver pessoas com capacidade a nível de terem frequentado a escola nem a universidade para poderem ir naturalmente para a universidade. Cuestión también de cuestión que se dan prácticas, mas que isso tem que ver com Sim, sim, mas eu também estou com tu, não é? Quer dizer, não estou a querer dizer nem bem, nem a favor, nem contra, estou só a acrescentar mais uma. Mas, acima de tudo, quero acrescentar que vivos 5 minutos a cada hora. O tema de Brasil. No te preocupes, de aquí a 10 años, a lista política va a ser un transexual, una lésbica, un gay, un hombre, una mujer. Va a haber elecciones internas primarias para definir quién es el candidato. O tema de Brasil. É como tudo, ou seja, toda a crise, para que a crise em Portugal, para que ninguém. Brasil está a crescer menos do que, ou seja, não está a crescer a 8 ou 9% como se crescia há 5 ou 6 anos. O que é lógico, há um enfriamento da economia, é totalmente lógico. Brasil está, aqui o senhor deve saber mais que, ou seja, Brasil está posicionado em termos internacionais, politicamente, como um ator de peso. Em termos económicos, Brasil, ou seja, o principal argentino, o principal importador de cuestiones são brasileiras. Mas também a Argentina e Brasil dependem muito, ou seja, eu acho que a minha pergunta é nesse sentido, das interdependências na América Latina. Porque a interdependência de Brasil, ou seja, México exporta um 90% do que exporta México aos Estados Unidos. Portanto, ou seja, Brasil é o tema do bloco. Sul-América, sim, vai haver tudo, mas não é porque só porque ou seja, a perspectiva sul-americana é grave. Mais grave que por Brasil é por Argentina. A Argentina está mesmo em crise e vai vir uma crise muito grande. E sim, está, sobretudo, Uruguai e Paraguai estão muito preocupados por isso. Ou seja, aqui há, e este é o tema do bloco do Mercosul, temos dois países potentes em termos de território, em termos de matéria-prima, em termos de mercado. Porque a Argentina com 40 milhões também não é Brasil, e dois países muito pequenos que dependem muito de ingressar a este mercado. Portanto, a economia de Brasil e Argentina marca diretamente e linearmente o que está acontecendo em Paraguai e Uruguai. Ou seja, não há dinâmica de autonomia econômica de países e não é bloco. Mas eu acho que, ou seja, o que está Brasil sim está a crescer e pode entrar num enfriamento da economia, mas esse enfriamento vai ser ainda mais agravado pela crise argentina. Eu ia falar em relação aos outros países, a Aliança do Pacífico, depois falta de falar dos países da América Latina do Pacífico e que sim, o tema disso aí. Cujas trocas são com a Ásia e com. Colômbia, Equador, desde o Chile, o Peru, o próprio México também. O México vai depender dos Estados Unidos. Agora, o Brasil está mais independente da China e daí, ou seja, no fundo, é uma questão muito global, não é? Mas eu não sei se não foi encabrado este comentário da sua pergunta. Eu sou da República Dominicana, acho que é isso.
que eu sei, pelo que eu vejo, as relações de Brasil e República Dominicana são boas, mas principalmente no nosso país, também nos Caraíbas, Brasil não tem sim mesmo muita incidência. Nós não importamos não muitas coisas do Brasil. Por exemplo, o principal parceiro nosso é os Estados Unidos, não é? Então, se o Brasil não crescesse como estava estipulado, para nós, eu vejo que não vai ter assim mesmo um grande impacto. Sim, que eu agora para acabar, se me permitem, só que o Brasil será sempre uma potência emergente, não é? Dizem, será sempre. As jogadas já seriam emergentes, vai sempre estar à espera. Como 40 anos que eu ouço o Brasil para ir no futuro. Exato, mas diga, desculpa. 2 minutos, por favor. O derrobo do século. O derrobo do século foi para ir no futuro. Como eu cheguei atrasada, eu não falo. Não, foi só uma pergunta. Em relação à questão das cotas e muitas outras coisas. A senhora comentou que os partidos, acho que os partidos políticos não mencionaram nada a questão das cotas e tal. Eu lia justamente outro dia no livro Milton Santos, que é a outra globalização, enfim. E ele comenta num trecho lá justamente uma coisa que eu gostaria de perguntar a você. Se ele falava em relação à globalização e outras coisas, mas eu falo também na questão das cotas, no Brasil principalmente, que não é uma questão de omissão, como falou, é um consenso entre os políticos e tal, mas acho que existe, não é que existe uma omissão do mundo acadêmico, mas não só na questão das cotas, porque é o pior em outros, porque dependem de recursos e tal. Então, uma omissão onde o mundo acadêmico deveria ter um papel digamos assim, de reflexão, de dizer, olha, isso aqui não é assim, e o mundo acadêmico se cala. Então a pergunta é, não é que uma grande parte dessas questões essas questões ambíguas que existem agora no mundo político na América Latina, não é uma omissão também, não é causada por uma certa omissão do mundo acadêmico, de não assumir papéis como críticos dos governos e das políticas públicas. A cota no Brasil eu acho um absurdo. Você não tem que abrir vaga para as pessoas, você tem que dar uma educação de base para elas serem iguais. O que eu vou dizer? Amanhã no hospital vai ser atendido por um médico. Mas se você não tiver as condições, você não vai preencher aquela vaga. Certo? Mas eu acho que não é que o mundo acadêmico deveria ser mais presente em fazer essas críticas? Com certeza. E com o oceano de estamos a fazê-las. E fazer-se perguntas realmente de interesse, ou seja, perguntas mais que até podem se calhar resultar não tão práticas no sentido do curto prazo que tem a política, o interesse da política, quer dizer, o curto prazo é o político de interesse das próximas eleições, sino perguntas mais filosóficas a longo prazo, porque alguém tem que fazer isso de quais são os verdadeiros problemas de nossa época. Por que, ou seja, é o tema essas indagações. mas isso... Acho que cada um está vendo naquele sentido. É a última. Se a farinha for o meu pirão primeiro, termina todo mundo saindo na mesmice, e aí a gente não sabe mesmo. Tá bom. Pronto. Muito obrigada. Vamos comer um pirão para... Muito obrigado pela presença.